Olá, como vai você? Eu espero que você esteja bem. Eu, neste momento em especial, quero compartilhar com você uma dúvida. Dom e ministério. Que terrível dúvida eu tenho ainda. Bom, partindo do nosso maior referencial no assunto, Jesus, algumas perguntas é necessário responder. Jesus era considerado top? Ele era um homem de beleza física? Ele era um homem cheio de talentos? Jesus tinha chamado? Qual era a sua vocação? Qual era a vocação de Jesus? Ele tinha nomeação pastoral? Ele tinha consagração episcopal? Ele era um locutor famoso? Ele era um pregador famoso? Outros quesitos, outras questões, outras perguntas poderíamos fazer em relação ao nosso maior referencial, que é Jesus. E que foi Jesus? Mas nós sabemos que o dom de Jesus e o seu ministério foi revelado no decorrer das Escrituras Sagradas, através de reis, através de profetas no Antigo Testamento, nas Escrituras hebraicas, nas Escrituras judaicas. E nós temos em Isaías um exemplo disso. Isaías foi um profeta que profetizou muito sobre a vinda do Messias. Muito bem. E como se cumpriu? Como se cumpriu? Como se cumpriram as Escrituras, o que diziam sobre o Messias que viria? Jesus, ele era de Nazaré e ele nasceu em Belém. Jesus, ele nasceu humilde, num coxo, num local onde os animais comiam, porque não tinha lugar para ele no hotel ali da cidade. Ele nasceu então de forma humilde. E ele viveu uma vida pobre financeiramente. Ele não tinha emprego, ele não tinha uma casa própria, ele não tinha esposa, filhos, ele não tinha nada, nada nessa terra. E ele morreu também pobre, morreu sem bens. Sua família, nós conhecemos isso nos evangelhos, sua família, melhor dizendo, com exceção de Maria, sua mãe, foi quem reconheceu o seu ministério, foi quem reconheceu o chamado de Jesus, a vocação de Jesus, foi quem deu apoio a Jesus até o final da sua vida, foi Maria. Mas nós poderíamos também considerar acerca do ministério de Jesus de uma forma efetiva, que em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, levar libertação aos cativos, curar
etc, etc, etc. Leia lá. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O ministério de Jesus começou ali. Ele começou o seu ministério, recebendo então a confirmação através do Espírito Santo, tomando para si então a capacitação, o direcionamento do Espírito Santo para começar o seu ministério, que era de servir, serviço, que era de fazer aquilo que o Pai o chamou para fazer, conforme está em João capítulo 4, versículo 34 em diante. Muito bem, concluindo a nossa palavra, chamado, dom ou ministério, o que tem tomado a nossa atenção nos dias de hoje? É a preocupação com qual ministério, qual chamado Deus tem para mim, qual ministério eu vou exercer na obra de Deus. E eu quero dizer que o ministério do crente é cumprir o que está em Lucas 4, versículos 18 e 19. Cumprir o nosso ministério, cumprir o nosso chamado, colocar os nossos dons para servir aqueles que precisam de Cristo. Esse é o nosso ministério. Esse é o ministério do crente. Além das quatro paredes do templo, nós precisamos nos ater, nós precisamos nos envolver na grande obra da evangelização. Então, pense nisso. O nosso ministério, para que o que Deus nos chamou é para levar Jesus, levar a vida às vidas que ainda não têm vida em Cristo, vida eterna, vida com Deus. John Wesley disse: o mundo inteiro é a minha paróquia. E ele disse ainda, encerrando agora, o melhor de tudo é que Deus está conosco e Ele está com você. Um abraço. Deus te abençoe.